Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis. Hoje vamos fazer uma análise sobre os resultados do terceiro trimestre da Copasa, CSMG3. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal ou que já esteve pelo canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, deixe seu dislike e aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. Se desejar, também faça o seu comentário. E já de pronto, vamos à apresentação dos resultados feito no dia 5 de novembro de 2021 pela Copasa. Então, o que nós podemos observar dentro dos resultados apresentados pela companhia? Observe que a receita líquida da companhia ela teve uma redução, aliás, um acréscimo de 2,5%. No comparativo ao primeiro trimestre de 2020. Então aqui a gente está fazendo um comparativo trimestre a trimestre. Para que você tenha uma ideia, assim que a gente possa acompanhar mais ajustadamente, observe aqui, ó, neste quadrinho, que o azul bem mais claro é o terceiro trimestre de 2019. O azul um pouco mais escuro, terceiro trimestre de 2020. E o azul realmente escuro, o terceiro trimestre de 2021. Então, no comparativo, nessa variação aqui, é relativo ao trimestre anterior. Então, em 2021, terceiro trimestre, houve uma receita líquida de 1 bilhão e 300 milhões, frente a 1 bilhão e 275 milhões do terceiro trimestre de 2020. Essa variação foi de 2,5%. Os custos e despesas da companhia tiveram uma variação trimestral, terceiro trimestre de 2020, terceiro trimestre de 2021, de 6,7%, mais ou menos obedecendo o ciclo da inflação. Mas, além disso, é importante observar aqui embaixo, nos apontamentos da companhia, onde fala aqui dos custos de despesa do terceiro trimestre. Porque aqui se está desconsiderando, nos custos de despesas, 152 milhões desse plano de demissão incentivada feito pela companhia. Ou seja, segundo a companhia, já em setembro foi feito um aprovisionamento desses 152 milhões, de maneira que isso aí teve reflexo, então, do ponto de vista de balanço, mas que o entendimento da companhia é que isso é um fator, é um efeito não recorrente. Mas o que virá depois, por conta desse plano de demissão, que dá em torno de 1.000 pessoas que aderiram ao plano, e só agora, nesse mês de outubro, até o final do mês passado, mês de outubro, teve uma redução de aproximadamente 200 pessoas, isso aí vai no crescente. No longo prazo, esses valores, além de não acontecer de novo, esse aprovisionamento, eles vão sendo reduzidos pelos custos em função do plano de demissão incentivado da companhia. Fazendo um salto aqui para o lucro líquido, observe essa variação aqui no lucro líquido, de menos 93,2%, sendo que lembrando, né, que nós estamos falando sempre no comparativo trimestral deste ano e dos 2 anos anteriores. Observe que neste exercício, neste trimestre, aliás, de 2021, no terceiro trimestre, o lucro líquido foi de apenas 16 milhões, frente a 241 do mesmo período do exercício passado. Isso foi o que gerou essa variação de menos 93,2%. E esse lucro líquido ele foi impactado pelo que está descrito aqui embaixo. Um dos impactos nós já falamos, que foi o plano de demissão incentivado, 152 milhões, em relação ao lucro líquido. O segundo foi essa devolução tarifária de 126 milhões. Essa é uma devolução tarifária que se faz relativo aos anos de 2012 a 2018. E o aprovisionamento, então, para fins de atendimento, foi de 126 milhões. Se só esses dois fatores, se eles forem desconsiderados, ou seja, dentro do lucro líquido ajustado, então ele seria de 194 milhões. Deixa eu marcar melhor aqui. 194 milhões. Ou seja, ele sairia de 16, como está marcado aqui para nós, para 194, já fazendo uma frente melhor ao exercício passado e acima de 2019.
do terceiro trimestre de 2019. Então, esse foi o maior impacto. Aliás, esses foram os dois maiores, né? O plano de demissão incentivado e a devolução tarifária. De qualquer sorte, esta é a razão para, como nós vimos no início do vídeo, ter um lucro líquido menor de 93,2% em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, o terceiro trimestre de 2020. Com relação ao resultado financeiro da companhia, também negativo, 90 milhões, justamente pelos mesmos impactos. O EBITDA, consequentemente, ele é desconsiderado alguns itens, principalmente porque o EBITDA ele é o lucro antes dos juros, dos impostos, das depreciações e das amortizações. Então, evidentemente que ele já sofre um pouco menos de impacto, mas mesmo assim ele está com menos 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Na composição das receitas da companhia, em particular aqui para água, esgoto e resíduos sólidos, nós podemos verificar o que segue. E aqui só vou pedir para você acompanhar, porque a abordagem que eu vou fazer está relativa a esta coluna aqui, que é o terceiro trimestre de 2020, comparado com esta coluna que é o terceiro trimestre de 2021. Então, se você for verificar com relação à variação das receitas em função da água, ela teve uma variação positiva de 5,4%. Já no esgoto, teve uma variação negativa de 2,5% e nos resíduos sólidos, uma variação positiva de 3,5%. Na média, a variação da companhia, no comparativo trimestre a trimestre, 2020 com 2021, uma variação positiva de 2,5%. Isso se deveu ao aumento de economias, 1,8% no comparativo trimestral do ano passado com este. Aqui, só para você saber, no azul nós estamos falando de água e no verde nós estamos falando de esgoto. Então, essa variação de 1,8 foi da água, positivamente, em números de economias. Quem são as economias? É o relógio lá quando é colocado na casa da pessoa, ou no caso do esgoto, o acesso à rede sanitária. Neste caso aqui, aumento de 1,8 nas economias de água e um aumento de, deixa eu ajustar aqui para você, um aumento de 3,6% no número de economias de esgoto. O volume médio consumido no ponto de vista de água, 1,0 e de esgoto caminhado 2,1% no comparativo trimestral. Ou seja, o impacto aqui na parte do esgoto ainda está dentro de duas coisas que aconteceram aqui. Um foi o reajuste tarifário, que foi de 3,4% em novembro aqui de 2020, mas a revisão tarifária que aconteceu de menos 1,52% em agosto de 2021, que é o que gera esses impactos. Ou seja, apesar de ter um crescimento numa ponta, tem uma redução na outra. Do ponto de vista dos custos administráveis da companhia, observe que aqui teve um crescimento de 27,1% no comparativo trimestral. Ou seja, quando nós comparamos o terceiro trimestre de 2021 com o terceiro trimestre de 2020. No entanto, essa variação ela foi decorrente do 152 do programa de demissão voluntário incentivado da companhia. Se nós tirássemos esse valor, então seria de 642 milhões, sendo a variação positiva para 2,7%, bem menor, então, do ponto de vista deste fator não recorrente nos custos administráveis da companhia. Conforme nós falamos anteriormente, que ele simplesmente foi colocado dentro do balanço da companhia, ainda no mês de setembro, como valor provisionado para o pagamento das pessoas que ingressaram ou dos funcionários que ingressaram no plano. E olhando aqui rapidamente para os custos administráveis, também fazendo o comparativo terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2021, você pode observar aqui que o custo variou de 922 milhões para 1 bilhão e 136 milhões, tendo um acréscimo de 23,5%. O maior impacto esteve aqui, nos custos de energia elétrica, nesta linha que eu estou marcando aqui, que variou 33% no comparativo trimestral, que gerou maior impacto
os custos não administráveis de 31%. Se não fosse o impacto do PDVI, que é o não recorrente, plano de demissão voluntária incentivado, então o custo total, somando então os administráveis com não administráveis, seria de 6,7%, conforme nós vimos no início dessa apresentação. Olhando aqui para outras receitas e despesas, só no geral aqui para a gente dar uma acompanhada, observe aqui uma variação negativa de 43% em outras receitas operacionais. No entanto, houve um acréscimo aqui das despesas operacionais, então é aquela restituição tarifária, que nós já também mencionamos, com esse crescimento de 193%, quase 194%. O resultado da equivalência patrimonial, uma variação negativa, tendo um déficit aqui, do ponto de vista de outras receitas e despesas, de 195 milhões, pelos valores já apresentados anteriormente, ou pelos motivos já apresentados anteriormente. E agora, apenas para reiterar o que nós já havíamos citado anteriormente, o EBITDA ajustado, a margem EBITDA e o lucro da companhia. Observe aqui que o EBITDA ajustado ele teve uma redução de 10,2%. Ele passou de 525 milhões para 472. A margem EBITDA ela passou de 39% para 34,8%. A margem é o quanto a gente considera do lucro antes dos impostos, dos juros, das depreciações e das amortizações. O lucro líquido passou de 193 para 240, sendo que, passou de 193 para 240 se nós considerarmos o trimestre de 2019 com o trimestre de 2020. Se nós considerarmos o trimestre atual, então o lucro líquido, aqui não ajustado neste caso, passou de 240 para 16 milhões. Se nós considerássemos o lucro líquido sem o PDVI, conforme nós já mencionamos anteriormente, e sem a devolução tarifária de 126 milhões, então este lucro líquido teria sido de 195 milhões aproximadamente. Algo que eu acredito seja importante de se mencionar foi a pressão tarifária sobre os resultados. Então, se nós formos olhar lá nas receitas e despesas, a gente pode verificar a variação, por exemplo, da energia elétrica e o quanto ela deu impacto aqui. Além disso, tem a própria pressão tarifária que justamente impacta nos reajustes de pessoal, por exemplo, e também reajustes de insumos como a parte de combustíveis. Então, esse conjunto todo é que faz, ou que fez, que implicou nessa redução de margem. E aqui eu digo na redução porque se nós tirarmos os efeitos não recorrentes, estaria em 195 milhões, que é um pouco superior a 2019, terceiro trimestre de 2019, mas que fica abaixo significativamente em relação ao terceiro trimestre de 2020. Então não foi só os efeitos não recorrentes, tem todo o impacto da pressão inflacionária sobre os custos da companhia. Indo agora para a parte de investimentos realizados e previstos da companhia. Observe o seguinte, nos primeiros 9 meses de 2021, então até o mês de setembro, foram 284 milhões em água, 225 milhões em esgoto e outros 87 milhões. O total da companhia é dos 597 milhões de investimentos. Juntando o Copanor aqui, ainda se totaliza 615 milhões aproximadamente. O que você, como investidor, tem que observar aqui é que a companhia ela tem investimentos muito significativos, na faixa de 1 bilhão e 300 milhões regulares dos anos de 2022, o ano que vem, até 2025. Aí resta ver aqui se esses são investimentos que vão gerar impacto na receita ou se são investimentos do ponto de vista apenas de melhorias. Aí depois nós vamos ter que olhar isso aí de uma forma mais detalhada.
para ver o quanto, e você deve fazer isso, o quanto isso aí pode impactar justamente nos resultados gerados pela companhia, porque afinal de contas, lá no final vai impactar nos seus dividendos, nos seus proventos. E falamos nos investimentos da companhia, vamos olhar a outra ponta disso, que é o endividamento e a alavancagem da companhia. Então, eu queria, antes de ir adiante, que você me acompanhasse aqui. Primeiro, essa linha vermelha aqui, ó, ela é a dívida líquida sobre o EBITDA da companhia. A gente já toca nela. Bom, se você for olhar aqui o que está em azul mais claro, essa é a dívida bruta da companhia de longo prazo. O que está em azul mais escuro é a dívida bruta da companhia no curto prazo. E a dívida líquida vai estar nesse esverdeado aqui, o azul bem mais escuro. Então, vamos fazer uma descrição aqui, como isso aí estava e como está atualmente, considerando os anos, os primeiros 9 meses de setembro de 2009, setembro de 2020 e os primeiros 9 meses até setembro de 2021. Note aqui que a dívida de curto prazo estava em 12% e agora ela está em 18%, conforme está marcado aqui. E a dívida de longo prazo está em 82%. Então, está passando por esse equilíbrio. A dívida bruta da companhia, no total, em quase 4 bilhões, sendo que, descontando as disponibilidades da companhia, a dívida líquida da companhia cai para aproximadamente 2,6 bilhões. Na relação dívida líquida, essa que está aqui, 2,6 bilhões, pelo EBITDA da companhia, que então nos daria mais ou menos, se só fosse tratar de pagamento de dívida, em quanto tempo seria isso? A relação está em 1,5 vezes. O tempo que para pagar essa dívida, se a empresa não fizer mais nenhuma outra consideração. Isso aqui é bastante confortável, essa relação dívida líquida pelo EBITDA, que nos dá a alavancagem da companhia. E aqui, para ver como é que pode se comportar o crescimento dessa dívida se nenhum novo empréstimo for feito. Observe aqui, que eu achei bastante interessante, é aquela que está atrelada ao CDI. Ela passou do ano passado de 21% para 40%, onde está a maior parte da dívida da companhia. Com o IPCA, esse sim, que a gente tem visto a variação significativa, podendo chegar a 2 dígitos no final de 2021, 23% da dívida. A TR em 21% e na taxa de juros de longo prazo, apenas 9%. Em moeda estrangeira, 6%. Isso considerando apenas o terceiro trimestre de 2021, que é esse azul aqui mais escuro. Com isso, o cupom médio da dívida ficou em 6,7%, então a gente pode ver que no somatório está abaixo até da taxa Selic, que está em 6,75% atualmente, tendo que ainda considerar as variações que possam vir ao longo deste ano, para ver quanto vai variar no ponto de vista do cupom médio. Lembrando que em 2019 estava em 6,6, passou para 5,5 em 2020 e agora está em 6,7. Os ratings atribuídos, tanto pela Moody's quanto pela Fitch, todos eles dão perspectiva estável. Estão ali na ordem de empresa com capacidade de pagamento das suas dívidas. Com relação à política de dividendos, a companhia já fez os anúncios, primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2021, tendo sido pagos em 18 de 5, 16 de 8, e agora vão ser pagos até o dia 19 de 11 de 2021, os últimos valores, 162 milhões, totalizando no ano 282 milhões. O importante aqui é que a companhia ela tem uma política de remuneração de 50% do lucro líquido ajustado da companhia, então os fatores não recorrentes não vão trazer impacto sobre esses pagamentos, mas o mais importante é que a companhia também já anunciou que na próxima Assembleia Geral Ordinária vai fazer uma revisão das suas políticas de dividendo. Então, se você é acionista ou se você quer ingressar na empresa, você fique atento. Se você tem ações da empresa, eu recomendo que você participe. Se você não tem ações, que você fique de olho no que será decidido nessa Assembleia Geral Ordinária da companhia. E apenas para finalizar a parte de análise dos resultados, então vamos para o fluxo de caixa da companhia, para ver se tem compatibilidade entre o lucro gerado, e aí eu falo aqui do lucro ajustado, com o que a companhia gera de caixa. Observe aqui, ó,
caixa líquido das atividades operacionais, ele está positivo, 1.237 milhões, frente a 1.347 milhões relativos ao ano passado. Então, aqui está a relação que nos estabelece que quando isso aqui é positivo, os custos da companhia, frente ao que ela produz, em termos do que ela entrega, né, nas suas vendas de produtos e serviços, ele é abaixo disso. Significa que é uma companhia que gera caixa. Então, é interessante para nós, ou para nossa análise, ou para nós investidores, quando o caixa líquido das atividades operacionais ele está positivo. Indo agora para o caixa líquido das atividades de investimento, só vou marcar a linha aqui, não vou detalhar muito, mas veja que ele está negativo aqui, menos 558 milhões, frente a menos 493 milhões, relativos ao mesmo período do ano passado, né, que aqui não é trimestral, que está considerando desde o dia 1º de janeiro até o dia do balanço, dia 30 de setembro. Então observe que nós temos interesse que ele seja negativo, significa que a companhia pegou seus recursos, ou ela investiu no mercado financeiro, ou ela fez a compra de ativos, assim basicamente. Então significa que ela tem ou uma disponibilidade ou tem um novo ativo que pode vir a produzir mais resultados para a companhia. Então a gente pode ver que está aqui, ó, a aquisição dos ativos, é a parte mais pesada, e provavelmente aqui eu acho que nós ficamos nisso, né? Não tem mais nada significativo. Basicamente ficou na aquisição de ativos conforme nós tínhamos falado. Já olhando para o caixa líquido das atividades de financiamento, observe que ele fecha com menos 49 milhões negativos. Esse caixa nós queremos também que ele seja negativo, porque aqui, o que acontece? Se ele é positivo, provavelmente a companhia foi ao mercado e trouxe novos empréstimos. Aliás, tem até um ingresso de empréstimo, financiamento e debêntures aqui de 854 milhões. Mas veja que esse valor é bem alto em relação ao negativo que está aqui. Vamos ver agora o que fez compensar esse valor. Vou seguir um pouquinho aqui mais para baixo para que a gente coloque tudo dentro do mesmo quadro. Então, como eu tinha dito, veja que nós estamos falando aqui, ó, do caixa líquido das atividades de financiamento. Observe que em amortização de empréstimos foram 682 milhões. Isso é bom, porque reduz, né, a dívida da companhia. E além disso, houve este juros sobre capital próprio pagos de 184 milhões. Ou seja, é justamente no caixa líquido das atividades de financiamento que vem o que você recebe de proventos, tanto em juros sobre capital próprio quanto em dividendos da companhia. Por isso que nós gostamos quando esse caixa está negativo. Importante agora a finalização do caixa. Observe que o caixa teve um aumento de 629 milhões, sendo que o saldo inicial do seu caixa era de 786, finalizando com, até agora no ano, em 1,4 bilhões, sendo que no exercício passado ele tinha fechado em 1 bilhão e 70 milhões. Ou seja, a companhia ela gera caixa. Feito isso, passamos agora o conjunto de todos os dados que nós abordamos aqui para a nossa planilha, para nós visualizarmos de forma mais sintética. Como você sabe, eu me recorro nessas horas para completar a planilha da GF+. Vá lá e dê uma olhada, ver se você tem interesse, para fins de auxiliar você nas suas decisões de investimento. E também do site Status Invest. Bom, então o que nós temos aqui? Primeiro, o PL da companhia atualmente está em 4,91, significa que se você investir hoje na companhia, você vai ter o retorno em aproximadamente 4 anos, quase 5 anos, é o retorno para o seu investimento. O preço da ação sobre o valor patrimonial por ação está em 0,70. Então, se você pegar o preço da ação e dividir o valor todo patrimonial da ação dividido pelo número de ações, então você vai pegar esse preço da ação e dividir por esse valor que você apurou, que é o valor patrimonial dividido pelo número de ações. Quando ele dá negativo, significa que o mercado está subavaliando, ou seja, pegou todo o patrimônio e o mercado está cotando a ação abaixo desse valor patrimonial por ação.
Quando está ali perto de 1, entre 2 a gente considera normal, e a partir disso a gente considera que é uma ação cara. Então essa aqui aparentemente é uma ação barata. O payout da companhia, você viu ali que a companhia ela estabeleceu com payout de 50% na sua última Assembleia Geral Ordinária. No entanto, o médio, payout médio, que é esse que nós estamos considerando, está em 60%, que é o que nós vamos levar em consideração para os nossos cálculos. Essa companhia ela tem um crescimento médio composto dos últimos 5 anos do seu lucro líquido em 17,10%. Mas a gente nunca foca nesse crescimento anual em torno de 10%, porque pode ter distorções. A gente sempre traz junto o crescimento médio composto da receita líquida, que está em 7,29%. Então é uma companhia que cresce, tanto na receita quanto no seu lucro líquido, sendo que a gente busca uma equiparação entre os dois para não ter por exemplo, um crescimento médio composto de 17% é bastante considerável, bastante alto. Mas um crescimento de receita de 7% significa que ela está dando uma puxadinha nesse lucro líquido à medida que os anos passam. Ele não se distancia muito da sua receita. Mas ela tem crescimento, isso é o que interessa aqui. A dívida líquida, conforme nós vimos, 2,7 bilhões, e a dívida líquida sobre o EBITDA, que é a capacidade de pagamento da dívida, ou seja, a sua alavancagem, em 1,5 vezes. A gente já explicou isso aqui anteriormente no vídeo. O lucro líquido esperado, projetado pela companhia, é de 786 milhões. E o total de papéis que a companhia possui, 379 milhões. Bom, por que esses dois dados aqui são importantes? É daqui que a gente calcula os nossos proventos. Observe que você vai pegar sempre o lucro líquido da companhia e desse lucro líquido tirar o que é o payout da companhia, 60%, que é o que a companhia paga em proventos em média. Então nós tiramos dos 786, eu não vou fazer o cálculo aqui, 60%, tiramos 60% de 786 milhões. E depois dividimos pelo total de papéis. Isso vai nos dar como dividendo projetado, esse que está aqui embaixo, de R$ 1,24. Eu peguei os proventos pagos pela companhia dos últimos 5 anos. E, na média, desde 2006 até 2020, teve uma distorção ali bastante significativa em 2020. Eu vou mostrar para você agora. Observe que no ano de 2020, a companhia pagou R$ 2,78 de proventos. No entanto, isso não é regular, esse valor todo. Existia aqui um crescimento mais ou menos razoável desde 2016, e observe que em 2016 foi bem baixo, 22 centavos. Já voltando à sua média de 2017 e 2018, 2019 foi de 57, 58 centavos, sendo que 69 já tinha sido pago em 2017 e R$ 1,34 em 2018. Então, o que eu fiz foi calcular a média de todos esses anos com essas variações da companhia. E observe que agora, em 2021, já está em 94 centavos. Então, voltando aqui para a nossa planilha, observe que a média desses proventos fechou em R$ 5,00 nos últimos 5 anos, porque aí a gente olha para o passado, em R$ 1,12. Se nós considerarmos o projetado e mais o payout médio aqui da companhia, então nós podemos projetar R$ 1,24, sendo que a companhia pode variar nesses valores, sendo que até agora ela pagou em torno de 90 centavos. Bom, então agora nós vamos ver quanto nós nos sujeitamos a pagar por essa ação em função daquele que nós chamamos de preço-teto. Como é que a gente calcula o preço-teto? Já tem vídeos explicativos, educacionais, que nós mostramos isso. Nós pegamos o valor do dividendo, por exemplo, aqui, nos últimos 5 anos, e dividimos por 6%. Por que 6%? Porque é o mínimo que nós aceitamos de pagamentos em proventos para que nós façamos o aporte, o investimento na companhia. Se nós considerarmos R$ 1,12, o nosso preço-teto é de R$ 18,66. Se nós considerarmos o valor projetado de R$ 1,24, dividido isso aqui por 6%, o nosso preço-teto ficaria em R$ 12,74. No momento deste vídeo, ou pelo menos que eu fiz essa planilha, o preço-teto da companhia no dia 8 de 12 de 2021 estava a R$ 12,80. Significa que, neste instante, a companhia está oferecendo uma boa oportunidade para quem é investidor. Aliás, os números da companhia são bastante interessantes. E agora, cabe a você verificar se este é o seu momento de aporte nessa companhia que tem esses números bastante interessantes.
E assim foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se for o caso, ou até o seu dislike. Eu convido a você sempre a fazer o seu comentário. No caso de você ser novo no canal ou já ter passado pelo canal, que considere a sua inscrição. E aperte o sininho para receber novos vídeos, tão logo eu os tenha postado no canal. Um grande abraço.